galerinha! E aí, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, como eu prometi, vai ser sobre as transformações, as mudanças dos estados físicos da matéria. Exatamente, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e o processo inverso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Exatamente. Então, fica aí, porque hoje eu vou te ensinar a fazer, sabe o quê? Sacolé. Exatamente. Tia Nívia tá aqui, ó, fazendo deliciosos sacolés. Tia Nívia pegou coco, colocou no liquidificador, coco em estado sólido, pegou leite, leite em estado líquido, colocou no liquidificador, bateu tudo junto com o leite condensado e a mistura desses ingredientes formaram esse líquido aqui, que a tia Nívia está colocando dentro dos saquinhos para fazer o sacolé. Exatamente. Olha só, a tia Nívia abre o saquinho, coloca o líquido dentro e aí depois de encher esses sacolés, a tia Nívia vai fazer, sabe o quê? Colocar esse líquido no congelador. No congelador? E como é que vai ficar isso depois? Para você descobrir como isso vai ficar depois, fica ligadinho aí, não sai daí, porque no final da nossa aula, eu vou te mostrar. Mudanças dos estados físicos da matéria acontecem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido novamente. Exato, depende da temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais frio. E quanto mais alta a temperatura, mais calor. A mudança de estados físicos da matéria, ela acontece pelo aumento da temperatura ou pela diminuição. Exato. Por isso que no nosso esquema a tia Nívia colocou dois termômetros. Um representando temperaturas mais altas, porém mais calor, e o outro representando temperaturas mais baixas, porém mais frio. Exato. Para a matéria sólida se transformar, mudar para matéria líquida, ela depende da alta temperatura. Assim como a matéria líquida, para mudar para a matéria gasosa, ela também depende da alta temperatura. E também o processo inverso, da matéria gasosa mudar para a matéria líquida, depende da baixa da temperatura. Depende de uma temperatura um pouco mais baixa. E a mesma coisa, o líquido mudar para o sólido também depende da temperatura estar mais baixa. Tá, mas na prática, como que isso funciona? Vamos pensar no gelo. O gelo, água em estado sólido. Por que o gelo está em estado sólido? Por que a água está em estado sólido? Porque essa água ela foi para o congelador ou para o freezer. Exatamente. Assim como eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Isso aqui é gelo. A água ficou assim durinha porque ela foi para o congelador. Mas com o tempo, com a temperatura mais quente, ela vai derretendo. Exatamente. E isso também acontece com outras coisas, como o nosso sacolé. Exato! Olha só, o nosso sacolé endureceu. Deve estar uma delícia. O que acontece? Eu coloquei o líquido dentro do saquinho, vocês se lembram? E coloquei dentro do congelador. No congelador, com a baixa temperatura, ele endureceu. Mas todas essas mudanças têm um nome e eu vou ensinar para vocês. Olha só, do sólido para o líquido, que é o caso que está acontecendo com o meu gelo aqui, ó, que está derretendo. Do estado sólido, a mudança para o estado líquido recebe um nome, e esse nome é fusão. Exato. Agora, do estado líquido para o estado de vapor, recebe o nome de vaporização. Estado gasoso, estado de vapor. Vapor, vaporização. Dá uma olhada no videozinho aí. Viram só? Com o calor do fogo aquecendo a água da panela, ela chega a um ponto de fervura.
A água começa a ferver e mesmo antes dela começar a ferver, começa a água a se transformar em vapor de água e sair da panela em forma gasosa. Exatamente. Essa transformação, essa mudança do estado líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. É só se lembrar do vapor de água saindo da panela. Tudo bem? Continuando. Do estado gasoso para o estado líquido, confere o nosso outro vídeo. Viram só? Eu tampei a panela. A tampa da panela estava mais fria e, com o vapor da água subindo em forma gasosa, encontrou com a superfície da tampa que estava mais fria. E aí a água quente, que está subindo em forma de vapor de água, encontrou com essa tampa mais fria e acabou condensando. E aí ficou novamente no estado líquido. Exatamente. Essa mudança de gasoso para líquido se chama condensação, porque a água ela condensa. Por quê? Por causa da baixa temperatura. Se ela tivesse encontrado uma temperatura bem quente na tampa, não condensaria tão rápido, porque, é claro, aos poucos a tampa da panela ela vai esfriando também, por conta do contato com o ambiente. Tudo bem? E por último, a última mudança de estado físico da matéria é a mudança do nosso sacolé. Exatamente! Foi a mudança que a tia Nívia fez do estado líquido, do liquidificador, né? Lembra que a tia bateu o líquido do sacolé no liquidificador, encheu o saquinho, colocou o saquinho do sacolé dentro do freezer e ele endureceu. Exatamente. Então, a transformação, a passagem, a mudança do estado líquido para o estado sólido é solidificação. Solidificação, sólido. Ah, exatamente. Isso também acontece com o nosso sorvetinho, que entra no congelador em forma líquida e depois ele endurece, fica do estado sólido. E também acontece com o nosso picolé. Exatamente. Ele vai para a forminha, para dentro do freezer ou do congelador na forma líquida e lá dentro ele solidifica e passa a ficar durinho. Passa do estado líquido para o estado sólido com o nome de solidificação. Por que isso acontece? Por causa da baixa temperatura. E aí, tudo bem? E aí você me pergunta, tia Nívia, tá faltando sublimação. Exatamente! Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Isso é possível? Claro que é! É super possível. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro são as naftalinas. As naftalinas são bolinhas sólidas, branquinhas, que nós colocamos dentro das gavetas para matar traça. Exatamente, é um remédio, na verdade é um veneno para a traça. E evita das traças furarem as roupas, das traças furarem os livros, porque elas fazem isso. Elas comem roupa, comem livro, não é mesmo? E aí a naftalina, elas são umas bolinhas sólidas, igual que eu vou mostrar aqui, ó. E aí essas bolinhas, elas ficam dentro das gavetas e aí elas vão se tornando gás, exatamente. E elas vão diminuindo de tamanho até ficarem bem pequenininhas e até sumir, tá bom? Outro exemplo que eu vou trazer para vocês é esse daqui. Isso aqui é uma pastinha de colocar dentro de gaveta também, dentro de armário, dentro do carro. Na verdade, isso nem é uma pastinha, é um gel. É um gelzinho, olha, durinho, e bem cheirosinho. A gente coloca a tampinha, nós colocamos a tampinha nele, ó, e guardamos. Por quê? Com o tempo, o armário vai ficando cheirosinho, as prateleiras vão ficando cheirosinhas. Tá, e ele, com o passar do tempo, fica assim, olha, desse tamaninho. Tia, não acredito. Pode acreditar.
aquele potinho que estava coberto por esse gel, o gel vai evaporando, evaporando, vai passando para o estado gasoso e fica assim. Exatamente. E aí a tendência é cada vez ficar menorzinho, até ele evaporar por inteiro. Então, são dois exemplos de sublimação. Exato. É a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Tudo bem? Vamos para a nossa revisão? É isso aí, galera! Vamos de resumão? Então vamos lá. Sublimação. Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido da matéria. Isso acontece por conta da alta temperatura. Também acontece com a vaporização, que é a passagem do estado líquido da matéria para o estado gasoso. Exato, é a alta temperatura que faz com que essa mudança aconteça. Agora nós vamos para o processo inverso na nossa revisão. O estado gasoso para o estado líquido chamamos de condensação. Por quê? Por conta do encontro de um vapor quente com a baixa temperatura. E aí o vapor de água, o vapor ele novamente retorna para o estado líquido. Exatamente. E do estado líquido para o estado sólido. Chamamos essa transformação, essa mudança do estado físico da matéria líquida para sólida de solidificação. E isso acontece por causa da baixa temperatura. Exato. Let it go, let it go. Exato. É a baixa temperatura que faz com que o gasoso passe para o líquido e o líquido passe para o sólido. Exato. Não posso mentir para vocês. O sacolé ficou uma delícia. Ficou uma delícia mesmo. Mas é claro, eu não vou deixar você aí com essa carinha de pidão. E você aí também com essa carinha de pidona. De jeito nenhum. Vou deixar aquele beijo e em seguida aquela receitinha para vocês fazerem o sacolé. Exato. Ó, não deixem de dar o seu like, não deixem de falar pra ti que ficou legal o vídeo ou não. E um beijo muito grande e fiquem com Deus. Não se esqueçam, mãos à obra. Tchau!